Fábio, eu tô aqui no CT Cristal, em Porto Alegre, acompanhando o treino do Sub-15 do Grêmio. Vou mostrar aqui a imagem do campo, ó. Tá ali o campo. Que legal, hein, Acompanha aí. Flávio? Tá aí, ó. Tá vendo a gurizada sentada aí? Tem como pegar aí, ó. Tá, Agora. sim, pegamos, ó. Ah, que show, hein? A gurizada aí, ó. Sentada aqui a parte dos vestiários ali e tal. É o novo, a nova geração de jogadores que daqui a 2, 3 anos estão nos gramados brasileiros e do mundo, né? Sem dúvida, Fábio. É isso aí que os clubes querem, né? Querem formar jogadores para ter caixa para vender no futuro e para, né, ter, digamos assim, cria da base, cria da casa, que é importante no futebol. Todos os clubes dependem disso. Mas, Fábio, como tu mencionou, né? Ontem saiu o Palmeiras, que já era esperado, empatou 0-0 com o Deportivo Pereira e está na semifinal da Libertadores. E o grande jogo da noite foi Boca e Racing, um jogo em que foi novamente 0-0. Teve mais chance até para o Racing, mais claro, que colocou a bola na trave. O Boca tentou, mas foi um jogo de meio campo, muito pegado. Um jogo em que teve faltas, teve lances riscos, teve confusão, típico do futebol argentino. E nos pênaltis o Boca Juniors foi mais feliz e classificou. E agora pega o Palmeiras. Primeiro jogo na Bombonera, segundo jogo no Allianz Parque. E hoje sai o adversário do Internacional. Fluminense e Olímpia. O Fluminense tem uma boa vantagem de um 2-0. Tem que tomar 3 gols de diferença para a classificação direta. 2 gols de diferença leva a decisão para o pênaltis. O Fluminense já viu como foi contra o Flamengo lá. O Flamengo ganhou por 1-0 do Maracanã e tomou 3 do Olímpia lá, principalmente pela bola parada, bola aérea, time do Arce. Lembram do Arce, né, os mais velhos, quando jogava no Grêmio? O Arce cruzava uma bola para a área perfeita na cabeça do Jardel e demais jogadores, Zé Alcino, Paulo Nunes e tudo mais. E o Arce sabe muito isso e abusa até da bola aérea e o Fluminense vai ter que ter cuidado. Eu acho que seria bom para o futebol brasileiro que nós tivéssemos um Fluminense Internacional de um lado da chave e do outro lado, como já está definido, o Palmeiras e Boca Juniors, porque aí certamente, né, a gente vai ter um brasileiro na final ou mesmo um confronto de brasileiros na final única que acontecerá no Maracanã. E o Internacional, para a sequência agora, que tem o Goiás na Serrinha no sábado, provavelmente é um time parecido com o que jogou com o Bolívar, só se tiver alguma baixa, alguma coisa, o Vitão que está fora, por lesão por 4 semanas, mas o Inter tem um problema para retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro, onde vem de 9 jogos sem vitórias, ou seja, né, são 5 empates e 4 derrotas, e 27 pontos, fez apenas 5. O Inter vai ter alguns problemas para montar o time. O Inter muitas vezes vai ter que jogar com time misto ou reserva. Tem jogadores que foram convocados para seleções que no dia 12 vão estar jogando eliminatórias. Isso e aí mesmo. tem o jogo contra o São Paulo dia 13. Arangues, um dos jogadores, o Valência, o goleiro Rocher, o Johnny na seleção americana, tem o Maurício na seleção sub-23. Então o Inter vai demorar, se não for nesse jogo contra o Goiás, depois o Inter vai demorar, depois da parada da FIFA, ter sempre o time titular, porque já no final de setembro e início de outubro são as 2 datas para semifinais. O primeiro jogo final de setembro e o segundo jogo início de outubro. Então vai ser complicado. E o Inter precisa retomar as vitórias do Brasileiro para não ficar na parte de baixo da tabela. E esse jogo contra o Goiás sempre é difícil, né? É um jogo complicado, jogar em Goiânia. Mas, né, tem um período de preparação e essa questão de convocações também vai ser uma questão importante para o Eduardo Cudê montar o time visando a recuperação no Campeonato Brasileiro e, claro, projetando lá no final do mês o jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. Exatamente. O Torino, eu estava falando com um palmeirense ontem, que vai estádio toda vez, ele sugere que ou o Inter ou o Grêmio coloque grama artificial nos seus estádios. Olha, Fábio, eu sou contra, Fábio, porque assim, ó, se nós começar a colocar grama artificial em todos os campos de futebol brasileiro, o futebol vai perder a essência. A gente já tem no Allianz Parque, a gente já tem na Arena da Baixada, a gente já tem no Engenhão, onde ali é 100% de grama sintética, a gente tem na Arena Corinthians, onde tem 10% de sintética e 90% de grama natural, mas o futebol é de grama natural. Assim, ó, a gente vê na Premier League na Inglaterra mesmo, onde lá a temperatura é complicada, faz pouco sol, os gramados são perfeitos e nos demais países do mundo. E aí vai perder um pouco a essência, porque é o seguinte, ó, a bola fica muito mais rápida, o jogador está muito mais suscetível a lesões, muito mais lesões ligamentares
lesões de joelho acontecem no gramado sintético. Sim, então eu entendi. vejo que não pode ser padronizado uma situação dessa, ou mesmo que tenha um limite para gramado sintético dentro, um exemplo, de uma competição nacional. A Arena do Grêmio mesmo, que passa por problemas às vezes com o gramado, que tem aquela questão das lâmpadas, né? Que a gente vê lá aqueles carrinhos com lâmpadas para suprir a ausência do sol. A Arena mesmo no último jogo, agora contra o Cruzeiro, tinha um gramado muito bom. Então, períodos das nossas estações aqui. O Beira-Rio nunca teve um gramado ruim, porque o Beira-Rio tem a luminosidade maior, é um dos melhores gramados do Brasil. Então, eu não sou a favor de colocar tudo grama sintética, porque eu acho que o futebol perderia a essência e seria um risco grande, até porque a bola fica mais viva, o jogo fica mais rápido e tem essa questão das lesões. Tem tudo isso, né, Fábio Torino? Mas, Fábio, eu vou falar de Grêmio um pouquinho. O Grêmio se prepara para pegar o Cuiabá domingo 11 da manhã na Arena, e aí vai ter a volta do Reinaldo, que não tem o Cuiabano suspenso, mas voltaria naturalmente o Reinaldo. Não tem o Jeromel, que vai ficar 3 semanas, ele teve uma pequena lesão muscular grau 1, uma pequena lesão, e o Gabriel Grando também, que está suspenso. A tendência é o Kaique, goleiro que veio do Ipiranga, no gol. O João Pedro vai ser mantido na lateral direita, vai ter na lateral esquerda o Reinaldo, e aí na defesa vai ser Bruno Alves e Kahneman, ou o Rodrigo Eli e o Kahneman, vai ser um dos dois na defesa do Grêmio, e provavelmente do meio para frente o Renato vai manter ali Vijaçante, o Carbajo, o PP, o Cristaldo, e aí na frente o João Pedro Galvão e o Luiz Soares. A tendência é essa, com o Ferreirinha permanecendo no banco de reservas. E tem um ponto de interrogação que é o seguinte, é o Bitelo. O Bitelo falta 3, 4 dias para fechar a janela europeia. E aí, se ele vai ser negociado com o Feyenoord da Holanda ou não, o Renato vai manter no banco de reservas, como é que vai ser a situação? Que até o fim de semana vai ter uma definição a respeito disso. Se o Bitelo permanece no Grêmio ou se o Bitelo vai partir para a Europa para seguir sua carreira. Essa é a definição. E no fim de semana teremos clássicos, né? Botafogo e Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo, líder do campeonato. Então vai ser um jogo para a maioria dos clubes do Brasil torcer para o Flamengo para tirar pontos do Botafogo, do campeonato, voltar a ter graça, principalmente na questão de campeão, na questão de liderança do campeonato para essa reta final aí de segundo turno. Exatamente.